paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Que bom estarmos em mais uma semana juntos. Semana retrasada, nós falamos de São Pedro. Semana passada, de São Paulo. Inspirado por esses dois personagens, e já lembrando o spoiler que eu dei para vocês, que em setembro eu farei uma nova formação sobre Atos dos Apóstolos e as 13 cartas de São Paulo. Inspirado por isso, eu decidi, agora no mês de julho e no mês de agosto, retirar uma passagem bíblica para compartilhar com vocês. Hoje, a passagem bíblica que eu escolhi, vocês vão entender porque, está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. O título, que é o título da nossa palestra: Buscai as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele, cheio de glória. Mas essa partilha que eu vou fazer com vocês não é reflexo do que eu compreendi dela, não é própria. Eu utilizei a última palestra que um sacerdote que muitos conhecem, chamado Padre Léo, deu no fim de sua vida. Ele teve um câncer muito agressivo e faleceu. Já com um mínimo de forças, ele foi à Canção Nova, acho que tinha uns 150 milhões de pessoas no Rincão, que é o espaço lá da Canção Nova, e deu a sua última palestra, que tinha este título: Buscai as coisas do alto. E parafraseando o Padre Léo, que eu vou partilhar Colossenses 3 com vocês. Curiosamente, ele nos ensina que para buscar as coisas do céu, eu preciso me focar nas coisas da terra. Elas estão intrinsecamente ligadas. Isso não é incoerente. Padre Léo nos ensina assim: no dia em que você nasceu, você recebe 2 carimbos. Um está escrito coisas do alto e o outro está escrito coisas da terra. Chega uma hora na vida em que você é chamado a carimbar tudo o que você tem, tudo o que você é, as pessoas com que você convive. Só que daqui para trás você não tem mais escolha. O carimbo já foi feito. O carimbo já foi feito. Daqui para frente eu tenho condições, com maior consciência desses 2 carimbos, modificar a minha vida a partir deles. E aí eu vou te dizer como isso se dá. Parafraseando o Padre Léo. Lembre-se. Primeiro item: o dinheiro. Você tem certeza que você pode carimbar com as coisas do alto o dinheiro que você tem hoje? A forma que você o conquistou é lícita ou é ilícita? Você abriu mão demais da sua família, dos seus amigos, para trabalhar em excesso, para ganhar mais? Você abriu mão da religião, você trabalha até os domingos, porque não pode deixar de trabalhar nem um dia. E por isso a sua vida espiritual, principalmente sua ida à missa, ficou totalmente negligenciada. Ninguém está dizendo aqui que o dinheiro é mau, mas o dinheiro
ele tem que vir até nós de uma forma correta e ser partilhado da mesma forma. Lembre-se, só você pode carimbar. Você que é solteiro, o seu namoro, que carimbo hoje você pode utilizar? Do céu, da terra, para trás não adianta mais, mas há esperança porque você pode recomeçar. Há respeito mútuo nessa relação? Você está namorando de brincadeira apenas para curtir, sem levar em consideração o sentimento do outro, o sentimento da outra pessoa? É para pensar. Namoro não é casamento. Padre Fábio de Mello diz assim: o namoro foi feito para dar errado. Quando dá certo, vira casamento. Só que nesse processo de conhecer, você tem que respeitar os sentimentos, principalmente os sentimentos desta outra pessoa que está com você. Está bem? E você, no seu matrimônio, eu fiz 25 anos de casada. Eu posso dizer para você que toda a minha postura nesses 25 anos receberam o carimbo do céu? Não, mas eu posso te dizer que eu carimbei muito mais com o carimbo do céu, com o carimbo das coisas do alto. Por quê? Eu entrei no matrimônio com mais maturidade. Isso é um parênteses que eu faço. A idade, na minha experiência, eu digo, a idade faz diferença para você casar. Quer dizer, eu já tinha vivido bastante coisa, claro, até Deus enviar o meu amor, né? Aquele que iria me acompanhar o resto da minha vida. Mas a maturidade faz diferença. A religião, né, por Cristo em primeiro lugar, mas a religião também é fundamental, a maturidade, perdão, a religião e a maturidade. Amor. Como se dá, como eu vejo que é amor? Quando há respeito, diálogo, companheirismo, muitas das vezes você abrir mão da sua vontade, do seu querer, da sua necessidade em prol do outro. Essas coisas são carimbos, não é um único carimbo. No matrimônio, todos esses sentimentos que eu falei são carimbos que a gente vai colocando na nossa relação matrimonial. E eu, olhando nos seus olhos, pergunto: que carimbo hoje você pode colocar no seu matrimônio? Não olhe para trás, o passado já diz o nome, já passou. Não é para você ficar se culpando, poxa, eu devia ter feito melhor. Passou. De hoje para frente, esse é o objetivo dessa palestra, dessa demonstração de Padre Léo. Você pensar daqui para frente. Ainda dá tempo de transformar sua vida, seu matrimônio, seu dinheiro, seu namoro, que foi que falamos até aqui. E seus filhos? Frase conhecida no meio dos cristãos católicos. A palavra convence, mas o testemunho arrasta. Como você tem se relacionado com seu filho? Você fala uma coisa e age de outra forma? Isso é fundamental na relação dos pais. Vou dar um exemplo bem bobinho. Você ensina para a criança, eu sou pedagoga, né? Olha, não pode contar mentira. Aí toca o telefone e você vê lá, fulano de tal. Ai, não vou atender não, porque eu não quero falar com ele. Aí você não atende, seu filho ouviu isso. Daqui a pouco toca o telefone e você atende. Oi, não, estava no banho. Seu filho vai ouvir isso. Buscar as coisas do alto. Você está sendo
parece um exemplo pequeno, bobo, infantil. Não é. Ouça bem, meu irmão e minha irmã. Ao longo da minha vida cristã, eu aprendi algo que eu chamo de... Eu faço até assim com a mão, ó. Até gravei um vídeo, esse dia, qualquer dia eu vou colocar. Incômodo do Espírito Santo. Pequenos erros que a gente comete por achar que não tem nada demais. Só que o seu filho está prestando atenção. Então, primeiro conselho, que é um carimbo, ó, que vai te ajudar muito a carimbar as coisas do alto. Não minta, não fale uma coisa, isso chama-se contra-testemunho. Não fale uma coisa, faça outra. Tem aquele ditado, faça o que eu digo, não o que eu faço. Ditado esse que, ó, carimba as coisas da terra. Isto é errado. O seu testemunho tem que levar o seu filho para Deus. Compartilho aqui com vocês. Meu filho, acólito, aí a missa todos os domingos, quando eu chamo, acho que sozinho ele não reza não, mas quando eu chamo ele para rezar o texto, ele vem com toda boa vontade. Quando a gente está viajando, a gente reza o texto, faz oração. Quando ele passou para a universidade, Universidade Federal, vai acontecer isso, não vou repetir as bobagens que me disseram. Cuidado, porque na Universidade Federal tem isso, vocês devem estar sabendo do que eu estou falando. Usa-se isso, fica-se assim, assado, sai da igreja, aí você ouve aqui, já repreende o nome de Jesus. Ele está se formando esse ano. Desviou-se 1 milímetro da igreja porque foi para a Universidade Federal? Não, porque ele tem testemunho dentro de casa, ele tem bons exemplos. Não cobre do seu filho aquilo que você não faz. E pergunto também para os filhos, porque mesmo adulto você não deixa de ter mãe, de ter pai. Não sei que seja no meu caso, como no meu caso, que eles já faleceram. Você, filho, tem cumprido o mandamento honrar pai e mãe? Eu morei 12 anos com os meus pais. Voltei para casa com uma série de contingências, voltei para casa com filho e marido. Meu pai, eu fiquei nos 12 anos, 8 anos meu pai estava vivo, depois ele morreu. E esses últimos 4 anos já foram mais trabalhosos, porque eu fiquei, eu posso dizer que cuidei da minha mãe. É fácil? Não é. Eu tinha um terreno, eu ia construir uma casa, e as coisas não andavam até o dia que eu entendi. A minha missão é cuidar da minha mãe. Não falo dos meus pais, que quando meu pai era vivo era menos necessário esse suporte que ele nos dava, na verdade. Com a minha mãe, não. Foi fácil? Eu digo para você mais uma vez, não. É possível? É. Foi uma experiência difícil, muitas das vezes, principalmente no fim da vida dela, que ela ficou muito doente, enferma, embora, graças a Deus, eu tivesse toda uma condição, nós tínhamos enfermeiras para cuidar dela, para me ajudar. Foi muito difícil, principalmente no fim, nos últimos 3 meses da sua vida. De muito trabalho, de muita dedicação. Mas hoje eu tenho o coração tranquilo, porque eu sei que na minha relação posso não ter sido a melhor filha do mundo, mas fui a melhor filha que eu podia ser. E eu falo sem falsa humildade, que eu carimbei as coisas no céu, as coisas do alto, no trato com minha mãe. Porque eu não a deixei desamparada. Você, filho, se prepare, porque às vezes é o que vai acontecer com você no futuro. Outra coisa, o meu corpo. As minhas pernas me levam a lugares que eu não devo ir. Quando eu ouvi Padre Léo falando isso, me veio logo em mente o quê? Você, católico, vai à missa, vai
na cartomante, vai no centro espírita, vai na igreja evangélica. Não estou falando mal desses lugares, cada um escolhe aonde quer ir. Eu estou falando para o cristão católico. Suas pernas não podem te levar para qualquer lugar, para lugares que não são da nossa fé. Esse é um aspecto. Mas a gente pode falar em várias situações. Suas pernas estão te levando para onde você não deve ir? Você, marido, está deixando a sua família e as suas pernas, aqui em Goiânia tem demais, está te levando lá para a bebida 24 horas e você fica horas lá. Eu não estou dizendo que você não possa ir lá um pouquinho, ir lá tomar sua cervejinha, conversar um pouco com os amigos. Isso é uma coisa. Não é chegar às 8 da manhã, voltar para casa às 15 horas e querer o almoço pronto. Essa é uma realidade que a gente vê muito. Cuidado aonde suas pernas te levam. Minhas mãos. As suas mãos têm feito caridade? Você está estendendo a sua mão para quem necessita? É importante. Eu ouvi essa expressão. É fundamental que a gente saia da nossa bolha. A minha vida está ótima e eu me fecho nesse bem-estar e eu não olho para os lados. Poderia falar mãos e olhos, não é? Você está utilizando a sua boca, como é o meu caso aqui, não precisa ser pelo YouTube, para levar o amor de Jesus e o conhecimento de Jesus a outras pessoas. Não estou falando de pregação, necessariamente. Eu estou falando de palavras que elevam, palavras positivas, palavras que encorajam. Não palavras que a pessoa vem te falar alguma coisa e você errou, em vez dessa pessoa tentar, não é ser poliana, dizer, tudo bem, passou. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas parar e pensar junto com essa pessoa. As pessoas não têm mais tempo de ouvir, que dirá de falar. Então, o que a sua boca tem proclamado? Você está num meio de pessoas e aí começa aquelas conversas desviadas, assim, piadas indecorosas, e a sua boca, deve você dar aquela risadinha sem graça para não destoar do grupo, e aí você se cala? Ou você tem coragem de abrir sua boca e falar, olha, desculpa, mas eu não gosto desse tipo de piada. E se levanta. É o carimbo. Que carimbo você pode utilizar nas suas falas, nas suas mãos e nas suas pernas. Outra coisa. Os ouvidos, ainda falando do corpo. Minha irmã viveu a seguinte experiência. Ela foi pegar um carro de aplicativo da casa dela até o shopping. Não sei, acho que era o rádio mesmo, não sei. A música que tocava era indecente, de baixo calão. Minha irmã é mais tímida, ela não sabia o que dizer. Se falava que a vontade dela era dizer, olha, para que eu vou descer. Ou então, dá para você tirar a música. E ela realmente é uma pessoa tímida, não teve coragem de falar. E ouviu aqueles absurdos, ainda bem que era pertinho. Inclusive, ela conta que quando ela foi descer, o motorista foi super gentil, ela até falou, não, nem combina com o homem que ouve aquilo. Eu teria falado, moço, me desculpe, o senhor tirou, diminui, eu não ia, mesmo que fosse no percurso. Mas é uma questão até de personalidade. Eu falaria com toda tranquilidade. A minha irmã não conseguiu. Então, mesmo que seja com uma pessoa estranha,
Se alguém, eu tô no meio, a pessoa conta uma piadinha de padre, eu falo. Ou, no meu caso, gente, vou ser muito sincera, nem se conta. Porque as pessoas já sabem do jeito que eu sou. Então, a gente tem que aprender a ouvir coisas que a gente não gosta e se manifestar. No caso, é a ligação entre boca e ouvido. Não seja acanhado. Você está abrindo, deixando de ter uma oportunidade de evangelizar. Você já pensou nisso? No momento que você se cala diante de determinada situação, muitas das vezes você está deixando de evangelizar com a sua própria vida e com o seu discurso. Você não sabe se algo que você fale vai mudar o pensamento daquela pessoa que disse algo tão absurdo. Vamos deixar de ser cristãos acanhados. Eu entendo a personalidade de cada um, mas pense nisso. Lembre-se do carimbo. Talvez isso vai te dar essa coragem de se manifestar. Outra coisa que eu coloquei aqui é em relação às músicas. Minto. Falei do Uber para isso. Eu, particularmente, 90% da minha playlist são músicas cristãs. Tenho católicas e evangélicas. Eu gosto muito. Eu cozinho fazendo isso, ligo lá na minha Alexa. Você só pode ouvir música religiosa? Não estou dizendo isso. Amo Djavan. Gosto muito de outros cantores. Pode ouvir Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano. Eu escuto. Não estou dizendo que só pode ouvir música cristã. Mas, cuidado com esse exemplo que eu dei do carro de aplicativo. Dentro da sua casa, na sua playlist, jamais. Cristão é ser chamado a ser carimbador do céu. Você é chamado a ser carimbador das coisas do alto. De hoje para amanhã, não perca isso de mente. Feche seus olhos e imagine 2 carimbos mesmo. Eu coloquei lá no Pinterest carimbo. Apareceram vários, eu consegui achar um até... postei na chamada do vídeo, né? À frente, assim, de um carimbo. Fique imaginando para que, o Espírito Santo vai começar a te incomodar. É o que eu desejo nesse vídeo. Que a partir de agora você vai tomar uma atitude e você fala, meu Deus, não estou com carimbo do céu. É isso que eu espero alcançar aqui nesse vídeo. Ainda há tempo. Deus quer transformar a sua vida. Deseja fazer com que você entenda, através das minhas palavras, utilizando o Padre Léo, que Deus não criou você para as coisas de baixo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para nos salvar. E Jesus Cristo entregou a sua vida, derramou até a última gota de sangue na cruz. Sua morte horrorosa, de sofrimento, de dor física, de abandono, para que você não pense nisso no seu dia a dia. O que eu estou falando aqui são coisas cotidianas. Não estou falando de grandes feitos que, claro, você pode realizar. Estou falando do nosso cotidiano. Você é, sim, cidadão do céu e precisa romper com o carimbo da terra, o carimbo do inferno. Eu estou dizendo que de hoje para lá tudo vai ser carimbo do céu? Não. Eu quero que haja um despertar de consciência. Decida-se hoje. Hoje, meu irmão e minha irmã. Tomada de consciência e decisão. Vão refletir numa boa ação.
É um processo, Padre Léo fala isso, de morte e ressurreição. Por isso, aqui na leitura, olha aqui, Padre São Paulo fala, se ressuscitaste com Cristo. O que é esse ser? Uma condicionante. Você precisa, a condição para você alcançar o céu é essa abertura. Ser, a condição. Palavrinha ser. Essa é a condicionante. Só depende de você, só depende de cada um de nós. E eu te pergunto, eu citei algumas áreas. Dinheiro, o corpo, relação de pais, de filhos, mas há muitas outras. Eu te pergunto, para você pensar aí da sua casa, de onde você estiver me escutando. Meu irmão, minha irmã, que área da sua vida hoje você precisa mudar para que essa área receba o carinho do céu? Cada um vai ter uma resposta, provavelmente diferente da do outro. Como diz o ditado popular, eu gosto muito de ditado, cada um sabe onde dói o seu calo, não é? Então você que tem que responder para você, não é para mim nem as pessoas que estão ao seu redor, porque é você com Deus e a sua própria consciência. Qual área da sua vida você precisa hoje para mudar de carinho? Pense aí. Peça ao Espírito Santo que revele em sua mente, em seu coração, em que você precisa mudar. Ainda dá tempo, mas é importante a gente entender assim. Há tempo, mas quanto tempo? Não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus voltará, nem que nós iremos ao seu encontro. Por isso, a palavra-chave é hoje. Outra palavra-chave é prazo. Por quê? Parece incoerente. Hoje, eu quero dizer, há situações que você já pode modificar hoje. Outras são mais demoradas, são mais complexas, são mais reflexos de algo muito errado que você fez antes. Prazo. Por quê? Se você não põe prazo, você vai deixando para depois, hoje isso é muito difícil. Quanto mais difícil a mudança, mais a gente tem a tendência, ou de botar por debaixo do tapete ou procrastinar. Eu aprendi isso, fez grande mudança na sua vida. Prazo. Escreva num papel. As pessoas quase não têm mais agenda, né? Eu tenho a minha aqui, de papel. Anote. Isso a gente às vezes faz no início do ano. Não, vamos fazer agora em julho. É até bom que é meado do ano, né? Ainda há tempo. Faça lá uma listinha do que você quer mudar até o fim do ano. Coisas mais práticas, mais rápidas, coisas mais demoradas, mais difíceis, para que você vá exercitando essa tomada de consciência dos carimbos das coisas do alto, do carimbo da terra. E qual ideia que eu tive em relação a prazo? Por isso que eu estou colocando até o meio do ano. Eu pensei, no final do ano, antes do Réveillon, eu vou retomar essa nossa conversa, fazer um vídeo retomando o que a gente combinou. Hoje é que dia? Hoje é dia 7 de julho. Amanhã será posto, dia 8 de julho. Então, nós vamos até o dia 8 de dezembro. Eu vou adiantar, já que é 8 de julho que vai o vídeo. Dia 8 de dezembro, independente do dia da semana que cair, eu vou voltar no vídeo e vamos falar disso. Você conseguiu mudar os carimbos de julho até dezembro? Deus está esperando o nosso sim, a nossa mudança de rota. E se você já está num bom caminho, se você tem muitos mais carimbos do céu do que da terra na sua vida,
que bom, mas a cada dia abaixo do seu cuidado. A gente não pode relaxar. Nossa luta é espiritual. Não é contra homens de carne e de sangue que nós lutamos, mas contra forças espirituais. E o mal quer que você se desvie do caminho. Tomada de consciência é o primeiro passo. E depois as mudanças práticas ao longo desse ano. Tá bem? Que esse segundo semestre seja, de toque do Espírito Santo, porque a sua consciência e o seu coração vão ouvir. Amém? Buscai as coisas do alto, não se desvie do caminho do Senhor. E eu estou aqui ao seu lado para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua caminhada. Não se afaste da igreja. Nós cristãos católicos precisamos dos sacramentos, da confissão, da missa, da Eucaristia. A igreja tem ferramentas. Nem sei se seria uma boa palavra, né? Mas eu vou utilizar porque não me veio outra. A igreja tem recursos, melhor. A igreja tem recursos fortes, fundamentais para essa mudança de rota. Não se desvie da igreja que Deus escolheu para nós e nós escolhemos para seguir. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Pedro, de São Paulo. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. Aquele lembrete de sempre. Curta, compartilhe. Convide alguém para seguir o nosso canal. Conto com você. Adeus. Até a próxima.